dia, pessoal. Oi, Bianca. Deixa eu ver se a Lu já entrou. Lu ainda não. Lu, você entrou? Ainda não, né? Ah, entrou. Entra aí, Oi, querido. Lu. Bom Tudo dia, bem? tudo bom, Paulo? Tudo, e você? Tô aqui, né, ajeitando. Agora eu comprei um tripé para não cair mais. Aquela última nossa foi uma caiçada. Caiu. Agora eu comprei um tripé, tô bem, né? A gente vai aprendendo com o mestre, né, Paulo? A gente vai tendo que se criar todo um equipamento agora para essa vida remota. Ai, mas olha, já tá funcionando, na verdade, né? Já comecei aqui, tô com chimarrão quase pronto. Mas tá sendo legal até, né, Paulo? A gente vem se reinventando de um jeito ou de outro. É. É como dá para ficar junto, como dá para trazer um pouco mais de, sei lá, de luz até para aquilo que a gente tá nas trevas, né? Vamos combinar que não tá fácil. Uou! Quem é que imaginar que em 2020 a gente ia passar por isso? Esses dias eu tava procurando umas imagens, uma foto, e. Nossa, como eu tô amarelo. Deve ser Aí isso eu tava aqui. me ajeitando aqui com a luz também. Isso aí faz, né? A gente fica, mas você não tá amarelo, tá lindo. Não, é que assim, a gente passa 24 horas se olhando numa webcam, é quase como se a gente ficasse na frente do espelho, né? Ai, Você pior que é. sabe que eu estava olhando, Lu, uma imagem esses dias atrás e tinha assim, ainda bem que acabou 2019, que agora começa um novo ano, que a gente, como diz o Fernando Pessoa, sempre tem essa ilusão de que na virada do ano as coisas vão mudar e vão melhorar e vão. Foi uma surpresa esse Um ano aqui, né? choque. Um É, choque. acho que o problema é o desdobramento dele, porque a gente está numa situação bastante difícil. Bom, nós já estamos no nosso horário, Lu, e como eu sei que a gente tem bastante para conversar, eu acho que eu vou fazer as boas-vindas. A gente já tem 1.700 pessoas, assim, nesses segundinhos. É impressionante mesmo. Então, eu só vou tirar os comentários, porque eu fiquei sabendo que costuma funcionar melhor quando os comentários estão desativados. Então, e aí a gente te enxerga também melhor, eu acho. Melhor. Aí hoje eu Bom, botei e-mail, botei tudo para aparecer assim contigo, né, não Paulo? é, gente? Eu sempre boto a camisa. Pra baixo não conto que eu tô de bermuda, né? Para baixo a gente não fala, né? Babá Exato. fumaça. Bom, eu quero dizer para vocês que a Luciana Casarotto, ela é a coordenadora regional, promotora regional da educação aqui do Vale dos Sinos, né, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, desculpem, no Ministério Público. E a Lu é uma super parcerona para as discussões da educação. Eu já tive a oportunidade de conversar com a Lu em outros dois momentos, um ano passado, que foi onde eu conheci a Lu, e foi muito legal saber que a gente tem parceiros para discutir educação em todos os lugares. E, e outro momento foi no início da pandemia, quando a gente disse assim, nossa, olha o que está acontecendo, o povo está preocupado com dia letivo, tem uma dimensão de formação humana, e a gente está aqui falando de outras coisas, e a gente fez uma conversa também que foi muito bacana. E no domingo, quando eu acordo com essa pulga atrás da orelha e começo, meu Deus, gente, a gente precisa pensar sobre isso. Eu pensei nas pessoas que eu considero fundamentais para a discussão dos diferentes setores e instituições.
E pessoas que eu sabia que eu podia contar, porque tem um compromisso com a educação de um tal jeito que de um domingo para o dia seguinte dá para a gente chamar. E a Lu foi super solícita. E aí, Lu, eu já quero te dar o bom dia e te agradecer imenso por tu ter topado assim, rápido, e estar disponível aqui para conversar com a gente. Ai, Paulo, não, eu que te agradeço a oportunidade, Paulo. Não é realmente uma oportunidade que a gente tem, que a gente dá o espaço para conversar, para, enfim. Então tu não só um pouquinho, Paulo, só um pouquinho. Quanto a Lu vem, gente, eu vou pedir para vocês não me mandem mensagem dizendo onde está a live. Eu não consigo Sim, ó, responder. vida real, gente. É o meu filho tendo aula aqui do lado, né? E começou os dois a conversar, só que eu não tô com o microfone, então eu não posso, coitadinho, eu tive que pedir para ele sair. Mas como eu estava te dizendo, Paulo, o nosso tempo hoje, ele é de outra dimensão, assim, não tem mais É, espaço de dizer, ah, sim, vamos combinar para a semana que vem, eu te mando um ofício, eu te mando um convite, tu aceita, aí tu vai ver o tema. Não, é de ontem para hoje, hoje está tudo mudado, amanhã a gente já não sabe mais. Todo mundo que eu converso, eu vejo essa angústia, né? Quem não está angustiado não é normal, eu acho, né? Porque assim, não está conectado com a não realidade. tá, porque como é que a gente. Ontem mesmo me perguntaram assim, mas qual que é a tua segurança de mandar os teus filhos, não como profissional, como mãe, para a escola? Eu disse, não sei. Ontem eu pensava uma coisa, hoje eu penso outra. E então, não, assim, essa questão do tempo, de fato, a gente vai ter que se readaptar. Então, eu fiquei tão contente com o teu convite. Acho que a nossa primeira live ali foi um sucesso, quando a gente ainda estava engatinhando neste mundo maluco que a gente está vivendo É, hoje, né? Mas, enfim, para quem não me conhece, como o Paulo me falou, sou promotora de justiça no Rio Grande do Sul, trabalho com educação já faz uns 3 anos, sou mãe de 3 filhos, e não e o que eu puder auxiliar, assim, eu sei que o Paulo é um parceiro de fé mesmo, a gente, como ele falou, já teve a oportunidade de estar presencialmente lá no Ministério Público, né, Paulo? E foi um isso. momento, assim, eu achei incrível, para mim foi muito tocante, porque o jeito que o Paulo fala da educação infantil, de como essas redes públicas se organizam com afeto, numa outra dimensão, foi muito legal, assim, fiquei muito contente e estamos aí para que o 10 vier, né? A gente tem bastante coisa para conversar mesmo. Então tá. Lu, você sabe que quando eu comecei a divulgar, muita gente me perguntou, mas o que que uma promotora de justiça faz? Qual é o papel da promotoria de justiça, que tá vinculada a essa coordenação da educação no Ministério Público faz? E aí, antes de a gente entrar no nosso assunto específico, eu acho que você podia contar rapidamente assim, que é que vocês, qual é o papel de vocês na discussão da educação? Bem bacana, assim, sabe? Porque o promotor de justiça, a promotora de justiça, ele ainda tem, desde 88, que a gente tem esse papel mais social, com a Constituição de 88, né? Isso faz já 30 anos. Mas ainda hoje a gente tem essa coisa do tá, mas não é para acusar bandido, né? Não é esse aspecto mais criminal que tem, né? Ainda é o nosso pilar, o aspecto criminal, o aspecto da punição. Isso é muito Ministério Público. Mas o Ministério Público tem outras faces, né? E uma delas é a da educação. Tem tantas outras, da saúde, da proteção da criança, que também é bem interconectada com a educação. Mas especificamente na educação, é um projeto muito bacana que o Ministério Público aqui do Estado tem, do Estado do Rio Grande do Sul, né, tem, que transformou o Estado em 10 regiões, né? Cada um tem um promotor, a exceção de Passo Fundo, que são 2, então nós somos em 11, lá da tua região, Paulo, né? É a Ana É, e o João Francisco, que são muitos municípios, enfim, então tem 2 lá. E cada um vê a educação naquela área, naquele território regionalizado. Então, não se vê só no município, na comarca, se vê naquele território. E nós, 11, nos reunimos periodicamente, e na pandemia, eu te diria que, no mínimo, semanalmente, uma reunião virtual, e no WhatsApp diário, né? Diário uhum.
muito, 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 assim, para justamente tentar conectar o estado inteiro e não ficar uma coisa, na região sul estão fazendo assim, no norte estão fazendo assado, em Porto Alegre, assim, cada um com seus desafios. Então, como é que o Ministério Público atua nessa articulação? Saiu do papel de punir, né, de chegar e dizer assim, isso está errado, faz direito, para tentar construir junto alternativas para a educação. E isso já vem sendo feito desde muito tempo, desde 2010. Eu entrei no grupo em 2017, quando instalaram a promotoria, que o Paulo já falou, a Promotoria Regional de Educação de Novo Hamburgo, e atende ali os Vales dos Sinos, Paranhana, Caí, são 35 municípios, uma rede bem populosa, assim, bastante. Até queria mandar um abraço para os meus secretários municipais, que eu encaminhei o convite, alguém deve estar assistindo. Mas é nesse papel de articulador, de trazer soluções e apontar alguns equívocos que porventura possam acontecer, porque obviamente ninguém nasce sabendo, e a educação, neste momento de pandemia, tem sido, me parece, fundamental para trazer essa unidade, porque como está todo mundo perdido, né? A gente falou que quem não está angustiado não está normal, né? O normal, o novo normal é estar angustiado. Então as pessoas, os gestores ficam muito preocupados, mas será que eu posso fazer isso? Será que eu continuo pagando escolas privadas sem que estejam prestando serviço? E as conveniadas, né? Aquelas que não têm fins lucrativos. Então tem uma série de coisas que aparentemente, mas é tão pouco, a educação é um mar de coisas. Né? Todo dia uma matéria nova, é Conselho Nacional, é o Conselho Estadual, que a gente está enfrentando uma dificuldade enorme agora. Então, é nesse papel de articulador que o Ministério Público entra. Não sei se eu expliquei bem, mas depois, no decorrer da live, a gente pode explicar melhor também. E dá para ir entendendo melhor na prática a atuação, né? Mas eu quis começar assim, Lu, porque foi muito interessante a reação das pessoas. Eu acho que eu também, em alguma medida, me identifiquei, apesar de já ter conversado contigo, de dialogar muito com os secretários de educação e saber. Eu acho que tem uma imagem, o Ministério Público vai vir punir, né? E aí, daqui a pouco, a gente vê que o Ministério Público vai vir nos ajudar a legitimar e problematizar o direito das crianças a uma educação de qualidade. É uma outra perspectiva para a gente pensar esse diálogo que a gente tá propondo aqui, né? Então, E isso é uma coisa que é relativamente nova e relativamente de vanguarda também, e que traz um certo desconforto. Então a gente não abre mão do, digamos assim, que alguém diga, não, eu vou fazer assim, porque eu acho que assim tá certo. Tudo bem, eu vou entrar com ação e vou dizer para o juiz que aquilo está errado por conta disso, disso, disso e daquilo. Mas vocês vejam assim, ó, raríssimas vezes eu tive que entrar com ação nesses 3 anos, justamente em função dessa articulação prévia que a gente faz. A gente tenta convencer o gestor, né? Então a gente tem mecanismos de chegar no gestor e dizer, ó, vê bem, isso não está sendo atendido. Mas aí ele diz, bom, promotora, mas eu não tenho recursos financeiros para atender. Ah, então qual que é o prazo que tu tem? Porque tem que atender. E assim a gente vai caminhando e a rede vai se construindo com a união de todos, assim, né? Tem sido muito bacana, Paulo. ótimo, Lu. Lu, na semana passada a gente conversando, você me mandou uma entrevista, né, que você deu na Rádio Gaúcha, se eu não me engano. Isso, a Rádio Gaúcha. Isso, que foi logo depois das manifestações do governador aqui do estado, que eu acho que está fazendo. Eu até tenho, como quando eu preciso criticar, eu critico, quando eu preciso elogiar, eu elogio também. Eu acho que ele está fazendo uma coisa muito importante nesse momento, que é ouvir especialistas, ciência, não se basear no acho, né? Então, acho que tem algumas coisas aí positivas para destacar. Mas ele fez um primeiro encaminhamento de talvez retornar primeiro sobre o retorno, né? De talvez primeiro retornar às escolas privadas, depois a pública. E aí você fez uma discussão muito boa, acho que tu fez levantou umas problematizações muito boas naquela entrevista. Eu queria que tu
contextualizasse e trouxesse para essa nossa conversa também, até porque não são as mesmas pessoas que escutaram. Aqui a gente tem pessoas do Brasil inteiro, Portugal, tem gente de Portugal que está mandando Legal, né? mensagem, está escutando também. Então, Esse alcance do Instagram, das lives, eu ainda fico meio, né, assim, chocada. Mas eu vamos lá, também. assim, o que que acontece aqui no estado, tá? O que que tem acontecido e certamente tem acontecido em outros estados e em outros países. O retorno das aulas tem sido algo muito problemático, assim, né? Que traz uma preocupação enorme. Porque, veja bem, assim, a gente está falando de crianças, né? A gente está falando de adolescentes, com todas as suas especificidades. Aqui a gente vai falar mais da educação infantil, que é 10 vezes pior, porque são crianças que, sei lá, se vão usar máscara, não, o autocuidado é praticamente nulo, né? Quanto mais novinho, mais nulo é. Precisa de um adulto, e como é que faz a transmissão, e o banheiro, e a professora, bom, enfim. Então, essa preocupação o Estado do Rio Grande do Sul está tendo, e eu concordo contigo, Paulo, eu acho que o governador vem fazendo um bom trabalho, sim, muito técnico. Não é aquela coisa, vai voltar uma cidade porque aquela cidade é meu amigo, né? Não, Isso. tá voltando, ou deixa de voltar por causa do leito da UTI, por causa do número de infectados, com todas as nossas limitações, né? Que temos várias, mas tem um critério técnico, as pessoas estão pensando com dados. E isso eu acho que é muito importante e muito válido. Então, nesse momento aqui no estado, depois que nós sofremos a suspensão de todas as redes juntas, praticamente, né? Começou até uma privada, outra não sei o quê, daí daqui a pouco foi decreto e fechou todas. O retorno é que está sendo assim, tá? E agora, quem volta, né? Quais são os protocolos a serem seguidos? O que a gente tem que fazer para voltar? E a entrevista que eu dei foi justamente nesse sentido, de dizer o seguinte: volta quem tem condições de voltar, seja do público, seja do privado. Porque num primeiro momento, o nosso governador Eduardo Leite, ele falou em voltar às privadas antes. E isso eu não consigo concordar, e nem o meu grupo consegue concordar, a gente já debateu várias vezes, mas de fato é algo bem unânime, assim, porque nós temos aqui no estado redes, e o Paulo conhece também a nossa região ali, e eu falo de cátedra, porque eu conheço bem, muito boas, né? Escolas muito boas, muito atentas com a saúde dos alunos, redes públicas, que eu digo, né? De municipais. Então, não entendo que o governador possa vir e dizer que nenhuma rede pública pode abrir municipal ou estadual. A estadual, tudo bem, ele manda, né? Aí ele tem todo o direito de dizer que não tem condições de seguir, ou que, enfim, sei lá. Mas a municipal nós não concordamos. Então, o que a gente disse? Que depois de conhecidos os protocolos, a que volte quem tem condições de se adaptar. Qual que está sendo o impasse agora? Eu acho que isso até talvez tenha sido superado, tá? Mas qual que é o nosso impasse neste momento? Quais são os protocolos? O que seguir? Como fazer? E até eu brinquei ali com a Kelly Matos, né? Que é a nossa, foi a jornalista que entrevistou, e eu junto com o Leandro Stout, é a pergunta de $1 milhão, né? Não tem. O que é melhor? Porque vê bem. Quem que precisa mais? Quem vai fazer Enem e tem condições de se cuidar? Ou quem está, de repente, no ambiente não protetivo em casa, como as crianças pequenas, e essas têm que voltar? Porque a gente não pode ignorar, Paula, que essas crianças estão em algum lugar. Se os pais estão trabalhando, elas estão em algum lugar. E onde é este lugar? Tem A segurança gente de já cuidar? sabe. Pois São é. em cuida-se, são em situações absolutamente vulneráveis. Então, será que é melhor voltar à educação infantil para gerar uma proteção para essa criança e voltar? E outra coisa, assim, não só quem volta, como voltar. Porque isso também eu tenho amigos e amigas, e a gente tem debatido. Até é bom que a gente fale aqui para os nossos quase 5.000 pessoas que estão nos ouvindo. Vai ser um novo normal, tá? Vai ser um novo normal. Não vai ser voltar de férias, ufa, acabou, que bom, joga a criança lá, pega às 7 da noite, deu, né? Vai ser todo um outro contexto. E o que está se preparando? Que talvez sejam dias alternados, não um dia sim, um dia não, talvez seja um dia sim, dois não sei. Talvez seja alternado, talvez não seja, talvez seja todos os dias, mas com diminuição de horário. Talvez a gente não tenha mais um turno integral. Como que as mães e os pais trabalhadores vão fazer para isso?
São vários desafios. Outra coisa que me chamou a atenção, assim, quando a gente conversa com o setor privado, não, mas eu sou rápido, eu consigo comprar máscara, eu consigo comprar álcool gel, tá tudo certo, amanhã eu abro. Não é assim. Quem é que vai dizer que tá lá o álcool gel, que tá lá a máscara? Aí o setor privado fala, mas aí vai gerar uma burocratização gigante. Concordo, também acho que vai gerar. Então a gente vai ter que confiar no papel do gestor da escola para dizer que sim, e vão mandar a fiscalização depois, porque o estado mínimo, né, Paulo, ele tem isso. A gente está com o mínimo de gente na vigilância sanitária, né? Em São Leopoldo, ali a minha cidade, uma equipe mínima para fazer inspeção em hospital, em UPA, em laboratório e em escola. Então, vamos transferir isso para os conselhos municipais? E como é que os conselhos municipais vão fazer para inspecionar sanitariamente? Que agora a nossa questão maior é sanitária, né? Neste contexto, assim. E as questões pedagógicas, então, eu também abordei isso na entrevista, que é algo que me preocupa. Vamos pedir atestado médico para as crianças que não vão ir para a aula? Ou vamos dizer que a família tem o direito de não mandar essas crianças, de dizer assim, ó, eu não me sinto confortável, eu tenho a minha mãe do lado que é idosa, não quero que a minha filha vá, tudo bem? Não sei, são perguntas, né? A gente está problematizando. Então, é isso que o governo tem que nos dizer o seguinte: podem ficar em casa, que vai ser garantido o acesso à educação remota. Não, é obrigatório, presencial e só não vai quem tem grupo de risco. Ou sim, ou não. Enfim, é neste caminho tortuoso que a gente vai indo. E por isso que, inclusive, num primeiro momento, lá no início de junho, dia 5 de junho, nós, como grupo de promotores regionais, dissemos assim: gente, é prematuro voltar em maio, porque a gente não conhece esses protocolos. A gente não quer dar o aval para o protocolo, porque eu não sou médica, né? Inclusive, a gente teve uma médica e vai ter profissionais da saúde aqui contigo, mas nem passa pela nossa cabeça isso, se é bom, se é ruim, mas a gente tem que conhecer, tem que pelo menos saber do que a gente está enfrentando, né? E naquele momento parecia muito prematuro, e como de fato se mostrou, e que pelo menos segurasse até junho. Hoje nós estamos no dia 20 de maio, e algumas escolas privadas aqui de Porto Alegre, eu resido em Porto Alegre, né? Eu já estou vendo pipocando assim, olha, mesmo que o decreto mande voltar, autorize a volta, a gente vai voltar só lá na metade de junho. Vamos antecipar o recesso, vamos dar, a gente está, né, tá construindo alternativas para esse retorno seguro, está chamando os pais. Então, deu uma baixada, eu acho, esse tempo, né? O tempo, né, Paulo? O tempo, ele é mágico, né? Ele tem uma dimensão, mas ele ainda tem essa importância na nossa vida. Baixou aquela poeira e a gente está se dando conta que vai ser diferente. E não vai ser fácil. A gente tá se dando conta que é sério, sabe por quê? Porque agora começou a chegar perto. Você sabe o que eu percebi? Semana retrasada para semana passada, os relatos de pessoas doentes ou que começaram a ir a óbito, não é mais alguém que me contou de alguém longe. Agora já é o tio do amigo, o meu colega que trabalhava na Unicinos, e sabe? Então a gente já começa a perceber uma proximidade que eu acho que para quem não estava entendendo, vai começar a entender. Mas, Lu, você sabe que agora desses pontos que você falou, eu queria fazer alguns comentários e perguntas, tá? Tá. Segunda, a professora Rita Coelho fez uma fala muito importante, assim, eu fiquei feliz de ter começado com ela e porque eu conheço mesmo ela, eu sabia que ela ia pôr as grandes perguntas e fazer algumas considerações muito interessantes que ela falou dessa necessidade da intersetorialidade nesse momento, né? Esse é um tema, essa é uma questão. É um documento que o Todos pela Educação escreveu, embora eles falam educação básica e esse bloco educação básica nunca reconhece a especificidade da educação infantil, porque essa lógica do fundamental e do médio se assemelham, mas são radicalmente diferentes da lógica da educação infantil, que só nela, por exemplo, se a gente olha as demandas da creche e da pré-escola, já tem suas largas diferenças, né? Mas esse documento do Todos pela Educação também vai falar sobre essa importância
dessa intersetorialidade, de que a gente vai ter que a gente vai ter que pensar, e aí, né, pegando o teu gancho do tempo, o problema é que a gente tem que pensar isso perseguindo a própria sombra, assim, a gente tá indo e tem que fazer, né? Assim, é numa dinâmica que não tem mais 45 dias, 60 dias para decidir o negócio, não tem esse tempo, né? A gente tem que tomar uma decisão com toda a cautela que precisa, mas fazer encaminhamentos porque as coisas estão indo aí, né? Vão também concordar que a gente precisa pensar em dinâmicas de intersetorialidade. Quando a gente pensa na educação das crianças da creche e da pré-escola, essa estratégia, por exemplo, que São Paulo sugeriu, eu nem sei como em que pé anda, se eles continuam com essa proposição ou não, mas que você trouxe também como talvez uma alternativa que está sendo discutida de as crianças irem um dia, dois, não. Quer dizer, isso do ponto de vista educativo é absolutamente horroroso, né? Horrível. E eu não consigo nem entender por que que eles se justificam mandar na segunda um grupo, na terça outro grupo. Qual é a razão? Mesmo do ponto de vista muito prático para a vida das famílias, não muda na vida da família na segunda ir, na terça, quarta, quinta, sexta não ir. Vamos supor que as crianças, as famílias estão indo trabalhar, as crianças têm que Ah, é estar em algum. horrível. Horrível. Então, assim, isso não se justifica. Então, não eu, do meu ponto de vista, essa é uma alternativa muito ruim mesmo. Eu considero, pensando em viabilidade, né? Eu tenho pensado muito sobre isso. Hoje de manhã, a Sari, que é uma grande amiga, que esteve fazendo sanduíche na Itália, trouxe alguns dados sobre lá e me compartilhou comigo e me contou que lá eles estão fazendo uma discussão sobre um protocolo, então, que começa a se pensar numa proporção adulto e criança, para o 3 a 6 anos. Para o 0 a 3 eles estão ainda pensando, porque lá eles têm uma distinção. O 0 a 3 não está vinculado necessariamente à educação, enfim, é Mais uma outra discussão, complicado ainda. né? Mas para o 3 a 6, por exemplo, uma proporção de crianças muito menor, de 5 crianças por adulto, de uma redução de carga horária, né? Então, eu acho que isso que você falou de turno integral, eu também não consigo imaginar as crianças 12 horas dentro de uma instituição, porque as nossas instituições, como é que elas vão acolher 20 crianças numa sala com um adulto ou dois adultos durante 12 horas? Ah, Porque as pessoas, quando você fala, a rede privada está dizendo, a gente passa álcool gel. Eu falei ontem isso e vou repetir. Eu passei álcool gel aqui em três. Quando eu vou passar nos outros três, esses três já tocaram em brinquedo, já tocaram não sei onde, já botaram na boca. Quer dizer, não tem viabilidade pensar isso assim. Não tem como a gente imaginar pelas questões relacionais das crianças pequenas. Como é que tu vai garantir uma coisa dessas? Então, isso é um ponto que eu queria trazer. Outro ponto é que ontem a enfermeira que conversou com a gente, a Sabrina, ela trouxe uns pontos muito importantes, sérios e com uns alertas muito que eu acho que a gente tem que começar a considerar, né? O fato de que no Brasil a gente teve óbitos de criança mais do que todos os outros países, de que a manifestação da doença aqui não é, em geral, não é só respiratória, mas ela vai aparecer de uns outros modos, de que, por exemplo, o contágio acontece pelas fezes, e aí, tu imagina, são 5 a 6 trocas por criança numa instituição. Como é que você faz isso, né? Aí a gente trouxe, bom, que EPIs, como é que o professor usa isso? Como é que vai se pensar a manutenção disso? Ela alertou que as crianças menores de 2 anos não devem usar máscara, porque corre risco de asfixia. As máscaras de tecido, essas caseiras que a gente usa para ir até o mercado, não é o recomendado. Aí tu olha para uma outra ótica, as crianças olhando para o adulto com aquela máscara, como é que a gente vai se relacionar com a criança
com aquelas máscaras, com o bebê que tem uma relação com o rosto, com a face. Tu entende? Tem uma problemática aqui que a gente vai ter que... E foi essa a intenção mesmo dessa sequência de lives, assim, levantar, não é nem responder, mas é levantar os pontos para que se possa problematizar, né? Que eu acho que são reflexões que a gente vai ter que começar a considerar. De posse de tudo isso, eu quero te fazer uma pergunta um pouco danada, sapeca, tá? De como que o Ministério Público pode, pensando nessa proteção das crianças, do direito das crianças, pode intervir, pode induzir, ou melhor, o que que o Ministério Público pode fazer para pensar num projeto de intersetorialidade? A Rita falou um outro ponto que é importante, para pensar um sistema de financiamento, porque com o financiamento que existia, que já era precário, a gente não vai dar conta de atender essas crianças com a atenção e o cuidado que tem que ter, porque se elas também também são grupo de risco em alguma medida, elas também são vetores de transmissão, tem a saúde dos educadores, tem a saúde dos professores. Quer dizer, como é que o Ministério Público pode agir para problematizar, para, enfim, para a gente proteger crianças e adultos nesse momento? Tá, vamos lá então, né? Não, nem, na verdade, nem achei assim, sabe, a pergunta, porque essa é a minha vida, né, Paulo? Essa é a vida minha, dos meus colegas, e a gente passa pensando nisso, como agir dentro da nossa. Aconteceu alguma coisa? Tu tá me ouvindo? Não, não. Não, eu tô te ouvindo, tô te ouvindo. Lu? Oi, Lu? Voltou, Paulo? Eu tô te ouvindo. Está me ouvindo? Voltei? Agora eu voltei aqui. Tá. Tô. Não, Eu eu tô te te ouvi. ouvindo. Voltou? Não, então, Paulo, assim, ó, essa tem sido a nossa tônica, o que está ao nosso alcance, e é nisso que a gente tem se focado, porque a gente tem grandes ferramentas na mão, né? E muitas delas a gente precisa se socorrer do judiciário. Então a gente está com Uhum. todas essas ferramentas prévias sendo trabalhadas, né? Tudo que a gente faz, assim, tudo que a gente está pensando agora é o que fazer para auxiliar neste momento a segurança das crianças e dos profissionais de educação, tá? Então, assim, tu me falou em intersetorialidade. Então, primeira coisa, não tem um caminho certo, não tem uma questão, não está no jurídico isso, não está só no político, não está só na saúde, não está só no pedagógico. Finalmente, a gente vai ter que se unir para saber qual que é o melhor caminho, tá? Então, assim, o que para o sanitário é ótimo, vamos colocar as crianças dentro de cápsulas, remetê-las para tirar das cápsulas e voltar para casa. Pedagogicamente, isso é um caos, né? O que nós lógico que funcionaria, talvez não funcione mais. Não sei se tá. O meu travou aqui, Paulo. Tu continua me ouvindo? Ah, o teu vídeo travou, mas eu tô te ouvindo. As quedas vão vir. Agora eu parei de... Né? Tá cortando. Voltamos. Voltamos. Tu tá me ouvindo? Voltou. Tá, voltamos. Tá. Isso também Ele faz às parte vezes do corta, tranca o todo. vídeo, mas eu te ouço no áudio. Agora cortou um pouquinho o teu áudio, mas Não, mas agora eu voltei aqui. É isso aí faz parte também, né? tá. Desses novos desafios. Não sei se eu É, posso continuar. Tu tá me ouvindo? Tá, agora voltamos. Agora eu tô te eu vendo tô te bem. ouvindo bem. Tá, então vamos lá.
Então, essa intersetorialidade tem sido muito importante neste momento e o Ministério Público tem feito tudo que está ao alcance para articular essas pessoas, tá? Então, a gente tem feito reuniões muito periódicas com a Secretaria Estadual de Educação, com a Secretaria Estadual de Saúde, com profissionais de educação, com profissionais de saúde, para ver qual o nosso papel e qual o caminho a seguir. Pensar em muito desgastante, ele é muito rico, né? Então tem sido criado soluções criativas para esse retorno, sabedor que a gente vai ter que retornar em algum momento, né? A gente não vai poder ficar em casa para sempre e aí as crianças também em casa, talvez não esteja. O que é interessante para as pessoas saberem é que tem gente pensando além do seu próprio umbigo, entende? Porque aquilo que eu falava antes, quando a gente conversa com amigos ou com outras pessoas próximas da nossa relação... Aí, meu vídeo travou de novo, eu acho. Mas eu tô te ouvindo. A gente tende a pensar no seu próprio filho, né? Aí, se o teu filho não tem problemas, se o teu filho não tem nenhuma deficiência, se o teu filho é, entre aspas, normal, eu quero voltar, eu acho... Bom, aí se o teu filho começa a ter uma asma, ou se tem... Né? Aí já é diferente. Então, essas pessoas que nos ouvem hoje têm que saber que nós estamos pensando como um todo, né? O todo. E o profissional de educação, o engenheiro, vai valer a pena desse jeito? Porque também, assim, fazer mundos e fundos para não valer a pena, bom, e agora, sabe? Desafios. Mas as ferramentas que nós temos são muitas também. Nós temos a recomendação, que se não for atendida, legal, né? Agora, remédios legais, assim. Então, a gente tem recomendação que tem se usado bastante, dizendo o seguinte: façam por aqui, que aqui é melhor. Isso divide um pouco a responsabilidade com o gestor e também nos traz uma possibilidade de, se ele não atender, nós vamos fazer o reverso da medalha, entende? A gente vai tentar buscar isso judicialmente. Bom, mas não está sendo preciso isso, sabe, Paulo? Agora eu vou te falar bem assim, nesta área da educação não se precisou disso ainda, porque tudo está se resolvendo com diálogo, com conversas, com reuniões, com toda essa série de... Oi, Lu, Voltamos? cortou, agora eu não tô te ouvindo. Tu tava falando que não tá... Eu não Paulo? tava te ouvindo, agora cortou. Que na educação não tá sendo preciso... Isso. Que cortou aí. Tá. Não está sendo preciso nada muito legal por hora, porque a gente ainda não conhece os protocolos, né? Então não se buscou. Outra coisa que a gente tem visto, Paulo, ninguém está detendo a verdade sobre as suas mãos e dizer Porque ninguém tem. Porque ninguém tem. É. Porque ninguém tem. Então a gente está diante de um desafio de dizer assim: mas o Ministério Público vai fazer algo para garantir. Vai fazer sim. Mas o que é garantir? E aí, para uma pessoa é uma coisa, para outra pessoa é outra, para uma criança é um terceiro e para outra criança é um quarto, né? A gente tem pensado muito na questão das crianças com deficiência, por exemplo. Como é que a gente vai garantir essa inclusão, né? E a monitora que fica do lado. Não, e mesmo o espectro, por exemplo, de necessidades especiais, nessa situação aumenta. Você usou um exemplo antes. Uma criança com asma, ela está hoje, nesse momento, do meu ponto de vista, ela está no espectro da necessidade especial. Quer dizer, é um risco. Essa criança tem, né? Então, são aspectos muito sérios. Acho que uma coisa que você trouxe que eu acho importante da gente ir trazendo para a roda, assim, a gente tem um grupo, acho que esses 4.000, quase 5.000 aqui, é o grupo que está desde o início acompanhando, porque eles postam nas redes, então eles estão também passando por esses diversos pontos de vista. E acho que uma coisa que você está trazendo aqui, que tu já falou umas 3 vezes, Lu, que é muito importante,
É também chamar atenção para o aspecto de que as crianças em casa não necessariamente estão em situação protetiva, né? E aí, que dilema se apresenta a partir daí, não é? Porque as crianças em casa podem estar vivendo situações de drásticas, assim. Então, como é que a gente como é que a gente sabe que está aumentando a violência doméstica, a gente sabe que está aumentando a violência direto ou indiretamente com a criança. Como é que a gente dá conta, o que a gente pode fazer em relação a isso, né? Olha, isso tem centrado assim as nossas preocupações, porque normalmente nessas crianças não tem voz, né, Paulo? Essas crianças, elas não estão dizendo Uhum, me tirem daqui, que eu não estou num ambiente protetivo, eu preciso de auxílio. Essas crianças estão escondidas, né? E esses agressores domésticos também estão escondidos, porque estão em casa. E a agressão doméstica, ela já é escondida por si só, e agora o que a gente tem visto é que não está vindo para a rua. Né? Muito embora uhum. os índices de feminicídio estejam gigantes, agora o que a gente tem visto é que a gente não sabe, enquanto não vira morte, como é que está o resto. Né? Ô, E isso, Lu, para mim, tem preocupado muito, porque eu já te falei isso, né? A gente falei para o pessoal também, eu sou mãe, e eu fico pensando assim, os meus filhos estão em casa, a gente está protegendo, se perder o ano letivo, se não perder, se vai pegar o vírus, se não vai. Mas e aquelas crianças que estão com o pai e a mãe sem renda, que estão com o pai e a exatamente. mãe que já numa instabilidade emocional? E você sabe que a gente pode pôr nesse pacote de instabilidade, de grande preocupação, muitas crianças, muitas, né? Porque é uma minoria que está numa situação muito, entre aspas, privilegiada. A grande maioria, ela está em situações bastante preocupantes. Junto com esse grupo de crianças, tem um grupo de educadores. O grupo de educadores, Lu, de escola privada, não das escolas privadas grandes, que tem educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Aquela grande maioria de escola de educação infantil privada, e privada conveniada, sem fins lucrativos, né? Que são as redes parceiras, que as secretarias chamam, elas estão em situações muito caóticas, as professoras e educadoras. Elas estão sob risco de perda de emprego, elas estão, por exemplo, muitas prefeituras estavam suspendendo os contratos ou ameaçando de suspender os contratos de pagamento de repasse de verbas para essas entidades conveniadas, porque não estavam prestando serviço. E aí, com isso, como consequência, começa uma série de desemprego, desligamento, diminuição de carga horária das pessoas, que por consequência diminui salário. Conversando com uma diretora amiga minha, ela disse: nós estávamos nessa conversa com pessoas de escola pública e privada, e aí lá no início da pandemia, dizendo: a gente tem que prestar atenção se as crianças estão comendo, porque para algumas crianças a refeição era feita na escola. E essa diretora, a Ivana, de escola privada, de uma escola dessas que a grande maioria das escolas privadas pequenas me disse: e nós, Paulo, a gente tem que preocupar se as nossas educadoras estão dando conta de comer porque a gente não sabe. Então, aqui tem um desdobramento assim que é seríssimo, né, Lu? Assim, Sério. eu Mas eu deixa eu fico te falar uma muito. coisa, Paulo, assim, eu vou te interromper porque isso teve uma boa notícia, tá? O TCE, Tribunal de Contas do Estado, fez junto com a FAMURS, que é a Associação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, uma trilha que nós, inclusive, tivemos opinar antes de ser publicada, que fala o seguinte: prêmios, aquelas escolas que não são pares, né, que tem convênio com o município, elas não podem ter suspenso seus contratos. E isso nós já tivemos atuações pelo Ótimo. Estado. Nós tivemos uma atuação enorme em Porto Alegre, que gerou uma grande repercussão. Eu tenho certeza que quem nos sabe, né, aqui da nossa prefeitura,
Nós tivemos articulações que deram recomendação na minha região, nós tivemos articulações de reuniões na nossa região, e essa articulação, especialmente de Porto Alegre, chegou aos milhares de educadores e profissionais da educação que deixaram de ter seus empregos perdidos, né? Então, assim, nisso aí o Ministério Público teve um papel fundamental, o que nos traz muito orgulho, porque se viu como uma crueldade, Paulo, uma crueldade de Exatamente. cortar convênio, sabe? Por mais que nós tenhamos que pensar em toda, e o gestor, eu respeito, tem que pensar muito além, né? Mas, de fato, não tem como a gente admitir que cortar um convênio com uma escola de educação infantil, que muitas vezes é referência na comunidade, né, Paulo? A gente conhece as escolas de educação infantil, essas que tu fala, as pequenininhas e tal, são referências na comunidade, tem muito apoio da comunidade. Cortar o convênio dizendo que eles não estão prestando serviço foi incrivelmente cruel. Mas, né, a esse trabalho de articulação teve uma reversão, inclusive com o próprio município participando, né, aqui em Porto Alegre e assim, o que na minha regional a gente conseguiu construir com alguns municípios? Que se pague os custos mínimos, Paulo. Que se pague água, que se pague luz, que essas educadoras, desses profissionais, porque nós queremos que as escolas se mantenham. Nós temos daqui para frente, com o retorno, onde nossas crianças vão ficar. O que vai atender? Exatamente. Ok, vamos ficar 2 meses sem pagar e daqui para frente retornar, o que vai acontecer com as crianças? A rede pública não vai dar conta dessas crianças, é evidente. Antes, imagina agora, num contexto de perda de renda, muita gente vai migrar para a rede pública, isso é uma problemática que nós já estamos. Qual demanda que nós vamos ter daqui para frente, né? Um empobrecimento da população gigantesco vai cair no colo do Estado, né? E já não dava conta antes. E agora como é que vai ser? Inviabilizar elas não parece ser o caminho adequado. E como não foi. Então, por hora, a gente está conseguindo mediar isso de uma forma que não se interrompa isso, porque de fato é muito preocupante. E eu queria te trazer assim, porque justamente isso da proteção, eu sempre quando eu falo, e eu falei na Gaúcha também, e falo quando eu tenho oportunidade, vamos pensar no outro, tá? Não vamos pensar só no meu. Ah, mas eu tenho e eu quero que volte. Vamos pensar se aquela escola tem condições de dar segurança, como é que está a diretora, a diretora, né, de uma escola pequena ali, que vai perder o seu sustento, como é que tá as professoras que já ganhavam pouco, as merendeiras para voltar, e o pânico dessas pessoas, que muitas são hipertensas, muitas são diabéticas, elas vão ser consideradas como grupo de risco? Provavelmente não, ou sim, não sei, ainda assim, nortes unidos para isso. Por outro lado, o empresário, bom, mas aí todo mundo é grupo de risco e eu vou pagando salário com que dinheiro se ninguém está trazendo seus filhos, né? Vamos lembrar que de 0 a 3 não é obrigatório. E se daqui a um pouco as famílias entenderem por bem que, bom, eu acho que assim, nós temos que pensar no outro, nós temos que trazer alternativas para o máximo de gente possível, pensando sempre nessa palavra que a gente tem já uma certa batida, mas é a empatia, né? Esse pensamento empático de trazer uma solução conjunta que não vai ser a ideal para ninguém. E isso também me preocupa, Paulo, porque o caminho do meio, Paulo, ele está muito pouco na moda. As polarizações agora Polarizações. é ou uma coisa ou outra, e o caminho do meio do bom senso, ele vem sendo esquecido, né? É. Não só em vários contextos a gente vê isso acontecendo, e isso é muito, muito triste que esteja acontecendo, porque é o caminho do meio que vai nos salvar, é o bom senso, é saber que, bom, não é o ideal para mim, não é o ideal para ti, mas é onde a gente pode chegar num consenso agora. Isso é que tem sido mais trabalhoso, né? E sabedora também que não vai agradar. Então, tem gente que acha que tem que voltar amanhã, tem gente que acha que tem que voltar em 2021. O caminho do meio não agrada nem o A, nem o B. A gente tem que fazer um pensamento de, bom, tem que ser o melhor para todos agora. Mas não é fácil, não é algo simples, né? Tá longe de ser Eu quero simples.
Eu quero só fazer uma amarração disso que você falou, porque eu acho que é um ponto bem importante e a gente entra nos nossos últimos 10 minutos, que Ai, voa tá. a hora. É, quando a conversa boa acontece isso, Lu. Mas acho que isso que você trouxe agora, né, é bem importante chamar atenção. No Brasil, a gente ainda não universalizou o atendimento da pré-escola, né? A gente tem 95% do atendimento, mais ou menos. E na creche não chega a 40% das crianças em atendimento. Isso juntando instituições públicas, privadas com fins lucrativos, privadas sem fins lucrativos, que em geral são as conveniadas. Isso lá na situação, entre aspas, da normalidade. Com a pandemia, quer dizer, a gente sabe que vai acontecer alguns desdobramentos, como você anunciou. Muito provavelmente por uma série de pessoas que perdem emprego, de escolas privadas que vão fechar e já estão fechando porque não estão conseguindo se sustentar, essas crianças vão migrar para o público que já não atendia, que já não dava conta, que já estava hiperlotado. É difícil você encontrar um município que não tenha uma lista de espera de crianças bastante alargada. O Tribunal de Contas do Estado aqui faz um trabalho bem bacana da radiografia, né? Do Bem bacana. atendimento e que eu acho sempre bacana de chamar a atenção. Se isso já acontecia antes, né? Tu imagina agora o que vai ser. Então, esses dias alguém me criticou, disse assim, você está defendendo escola privada? Não, eu estou defendendo um lugar adequado para as crianças. E, infelizmente, o Estado não consegue dar conta. Então, a gente não pode desarticular uma rede de atendimento às crianças que, nesse momento, na nossa realidade, envolve a privada, a pública e a conveniada. E eu acho que a gente tem que atuar nesse sentido de pensar em articulação desta rede, que inclusive implica uma série de empregos, implica uma série de questões, né? Eu queria reforçar isso porque acho que esse ponto que tu trouxe é para chamar a atenção que a gente tem que atuar nesse lugar de fazer uma atuação colaborativa, né? E se o nosso foco são as crianças, né? Eu sempre gosto de recuperar o conceito da palavra companhia. Companhia era o nome das antigas embarcações, né? A Companhia de Jesus, as antigas embarcações. E a palavra companhia, etimologicamente, vem de companim, que é dividir o mesmo pão. O que que acontecia? Elas ficavam tempos navegando, e chegava um dado momento em que elas ia racionando a comida e ia ficando só o pão. Então elas tinham que dividir do mesmo pão para conseguir terminar a viagem. E aí eu vou dizer que a gente tem que estar em companhia, a gente vai ter que entender qual é o nosso pão, né? Qual é o nosso bem comum, que a gente vai ter que fazer os esforços, todo mundo, para terminar essa jornada Melhor, todos melhor. melhores, ou da melhor forma possível, né? Porque não é o ideal, como ninguém queria estar nessa situação. Mas é uma situação que nós estamos expostos e eu acho que a gente vai ter que aprender a lidar com ela e aprender a pôr algumas coisas à frente da gente, né? E aqui a nossa conversa com essas 5.000 pessoas, o que está à nossa frente tem que ser o bem-estar das crianças e adultos que trabalham com ela. Então, eu acho que esse tem que ser o nosso exercício. E aí, nesse sentido, Lu, eu queria, assim, te fazer do teu ponto de vista, de uma promotora de justiça super engajada, que está ali no Ministério Público, que tem experiência, que está à frente dessas discussões. Eu queria te fazer trazer dois pontos assim para a gente ir para o nosso bloco final. Um é o que aqui no Rio Grande do Sul, nesse momento, em que momento nós estamos aqui no Rio Grande do Sul em relação a esse retorno? Que informações você tem em relação a esse retorno nesse momento, né? O que se prevê, o que já está se articulando, como é que está se articulando e pensando isso? Esse é o primeiro ponto. E segundo como é que a gente pode atuar num processo de construção colaborativa? O que tu sugere para as diferentes instituições, entidades, grupos atuar, fazer nesse momento num sentido de construção colaborativa
para a gente não pôr, ainda mais num ano de eleição, como que a gente está vivendo, que é o ano de eleição, a princípio, colocar as crianças no meio dessas disputas partidárias, nesses jogos de lá e cá, e que, na verdade, ninguém está atento, de fato, às crianças. Então, esses dois pontos que eu gostaria de te ouvir. Lu? Eu acho que foi bem bom. Oi, Lu? Voltamos? Oi, voltou. Oi, voltamos? Voltamos. Voltamos, né? Primeiro, o que fazer, né? Ou melhor, qual o ponto que nós estamos de retorno? Então, o ponto é de publicação, conhecimento desses protocolos pelo governo estadual do estado. Isso vai nos dar o norte. Dali a gente vai atuar. É um período que nós estamos nos bastidores trabalhando muito, muito mesmo. E o que eu posso dizer para vocês é que tem uma série de pessoas envolvidas com isso. E isso justamente está ocasionando essa demora para que não saia, porque a cautela e o tempo são medidas que a gente está revendo. Quanto menor o tempo, maior a nossa chance de errar. Né? A gente amplia a nossa chance de errar, fazendo com que se o tempo é menor. Então, dando esse prazo, me parece que o governo está pensando bem naquilo que ele vai propor. Né? Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar que está acontecendo. Outra, o que faz. Cortou. Lu? O meu Oi, Lu? Oi, cortou. A Paulo. última parte cortou. Então, assim, estamos neste ponto de aguardar os protocolos. E o segundo, o que as instituições podem fazer, já estão fazendo. E o que nós todos podemos fazer da sociedade civil é isso: se encontrar, pensar a respeito, mas não vale pensar só no seu. O que para mim é melhor? Tentar ter a cabeça do gestor, tentar ter a cabeça de quem se preocupa com todos, para que seja construída uma solução melhor para todos dentro daquelas nossas possibilidades. Isso já está acontecendo e é incrível esse monte de lives que a gente está vendo, as pessoas estão tentando se articular de alguma forma. É isso que a gente, esse caminho que tem que ser trilhado. Articula também é importante, tá, Paulo? Porque também eu acho que nós temos aqui, daqui para frente, um outro desafio, que agora quando tu falou da Itália, eu me lembrei. Da Itália de Portugal, acho que foi da Itália. Nós devemos dar um passo para trás. Nós não podemos abrir mão daquelas nossas conquistas. Não me pegou assim, sabe? A gente não pode abrir mão das conquistas. Daqui para frente a gente tem que melhorar. Exato. Nós ganhamos a educação. Cortou. Ai, que agonia. De... A gente tá no 1 minuto e cortou. Ai, Paulo, dá uma agonia isso. Tá ouvindo agora? Agora eu tô te ouvindo. Pode falar. Posso, tá? Então, que a gente não abra mão das nossas conquistas. Essa é a mensagem que eu quero deixar, que isso não sirva, essa pandemia, para que a gente abra mão de tudo que aquilo com suor foi conquistado. Tanto a questão da educação infantil dentro da educação, com todo o cuidado que ela tem,
mas que ela é educação. Acho que isso é importante a gente reforçar, que essas situações das crianças não envolvam necessariamente só a mãe, né? Que a gente tenha uma perspectiva maior, a gente não regrida na questão do gênero também, né? Nós não podemos Exato. regredir. Então agora não tem mais escola, a mulher deixa o trabalho para cuidar dos filhos automaticamente.